Você vai ver a partir de agora com exclusividade os bastidores da semana em que o recordista Rogério Ceni chegou aos 100 gols. Aquele momento é a concentração, a seriedade em botar a bola e encontrar um jeito de fazer ela caminhar até o gol. 5 segundos, do apito do árbitro até a explosão. 5 segundos que entraram para a história do futebol, para a história do esporte. O goleiro que contrariou a lógica. 5 segundos que foram vistos e sentidos de várias formas. Foram 5 segundos, mas quanto tempo foi preciso para chegar nesses 5 segundos? Quantos chutes necessários para chegar aos 100 convertidos? Eu bati em torno de 15 mil faltas antes de ter a minha primeira chance de bater oficialmente. Aliás, será que já passou um filme na cabeça do Rogério? Tudo que ele viveu, treinou, venceu? Depois do gol 100, Rogério Ceni viajou para Recife com o São Paulo e a gente embarcou junto. Embarcou na história da vida dele. Rogério Muki Ceni, 38 anos, sujeito reservado, olha aí, boné escondendo o rosto, lendo o jornal ao lado do Milton Cruz, auxiliar técnico do São Paulo. Nós fomos os únicos a acompanhar a primeira viagem dele depois do gol 100, rumo a Pernambuco. Ceni viajou separado dos outros jogadores porque antes teve que ser mestre de cerimônia, recepcionar um antigo companheiro. Na chegada de Luiz Fabiano, os holofotes ficaram divididos. Os mais de 45 mil São Paulinos foram ver a volta do atacante, mas mais do que isso, queriam ouvir e aplaudir o goleiro dos 100 gols, festejar o maior ídolo de toda a história tricolor. Uma festa que eu jamais esperava ver para um jogador como foi o Luiz aí na chegada dele. Complementando, acho que com tudo que aconteceu no final de semana. Gol 100, mestre de cerimônia, viagem para Recife, pouco descanso. Rogério, 2 horas da manhã, depois de um voo de 3 horas, você conseguiu dormir, descansar depois do gol 100? Já, agora bastante, mas na primeira noite, na noite do domingo foi complicado, porque a adrenalina fica, né, do gol, da história que se escreve. Mas agora já bem melhor. Um homem que não para, está sempre treinando, buscando marcas, um novo número a ser batido, o próximo desafio. Vamos agora já para o que interessa, que é Copa do Brasil, enfrentar o Santa Cruz. O gol 100 já foi, já tá partindo pro gol 101, é assim, vida de jogador? Não tem jeito, a vida é assim, e você tem um desafio a cada dia, cada novo compromisso, você tem uma página da história para escrever. E esse livro, Rogério Ceni, tem muitas páginas escritas. O prefácio foi feito na pequena cidade de Pato Branco, interior do Paraná, a terra natal. Muita gente conhecida, amigos mais de longa data, né, de um tempo onde eu era bem novinho, mas tem, logicamente, muitas pessoas que devem ter ficado felizes. Rogério Ceni só viveu 12 anos em Pato Branco, mas foram 12 anos muito bem vividos. Eu lembro que na casa onde ele morava, era uma casa de madeira, tinha um corredor extenso que dava acesso aos quartos, né? E ele com o pai dele brincavam de futebol. Eu voltava da aula, eu tenho um escritório ali, eu tinha que sair e jogar uma bola para ele até que ele parasse de insistir, eu tinha que ir lá bater uma bolinha com ele. Foi nessa quadra aí, no condomínio onde morava, que o futuro goleiro deu seus primeiros chutes no futebol. Um dia nós resolvemos montar um timinho. E aqui faziam os treinos dele. E eu sempre estava presente. Nesta época, Rogério já mostrava que tinha estrela. Nós fomos disputar esse torneio de final de semana, né? E fomos campeões desse torneio, numa disputa de pênaltis contra o time do Lavarda, onde que o gol de pênalti final foi feito pelo Rogério. Isso quando ele tinha 7 anos. Aqui onde você deu os seus primeiros passos no futebol de salão. Não como goleiro, mas como pivô, né, um homem gol.
Com certeza, esses 100 gols que você fez aí agora, que o mundo inteiro está conhecendo, os teus 100 gols, com certeza com os que você fez aqui, deu muito mais do que isso aí. Rogério Ceni foi embora de Pato Branco, mas encheu de orgulho os conterrâneos. O Rogério, desde a primeira aparição dele na TV, a gente sempre tem um orgulho enorme, né? A gente falava e os amigos duvidam, diziam, eu joguei com o Rogério Ceni, né? Quem era o goleiro titular era eu, não era ele, né? Para o tio, que ficou na cidade natal, faltou o goleiro artilheiro fazer só uma coisinha. E eu gostaria de fazer um pedido para ele, se ele não ficar aborrecido comigo. Eu gostaria de ver ele com a camisa de goleiro do Internacional ainda, se fosse possível. Rogério, veste a camisa do Inter aí, só uma vez para nós. Eu vestiria assim a camisa de qualquer clube assim do Brasil, porque eu acho que o futebol ele está além disso. Agora, profissionalmente, a única camisa que eu visto dos clubes do Brasil é a do São Paulo. Não vestiu a camiseta e se mudou, do Paraná para o Mato Grosso, onde a brincadeira começou a virar coisa séria. Sinop, uma cidade já mais recente na minha história, esses meus grandes amigos, mais velhos e todos, minha família, irmãos, pai, todo mundo aí, não teria outra forma de ver a vida, todo mundo muito feliz. Meu pai disse que até dormiu com a roupa do São Paulo, pra você ter uma ideia, com a roupa que assistiu o jogo, pra você ter uma ideia da alegria do homem. Dormi com essa roupa aqui, ó. Dormi com o manto sagrado, mas e dormi muito bem, viu? Olha, fazia tempo que eu não dormia, normalmente eu durmo bem, mas fazia tempo que eu não dormia tão bem que nessa noite. Vamos usar a cabeça. Seu Euridice Ceni, o grande incentivador de Rogério, também foi goleiro. Chegou a disputar partidas profissionais, mas não seguiu adiante na carreira. Preferiu a vida de fazendeiro. E assim chegou a Sinop, cidade de 130 mil habitantes no norte de Mato Grosso. Foi nesta pacata cidade que Rogério Ceni veio morar em 1985, aos 12 anos. O orgulhoso pai ainda mora na mesma casa em que o goleiro passou a adolescência. Uma casa que nem sempre foi São Paulina. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Você sabe que o gaúcho ou ele é gremista ou é colorado. Eu, felizmente, sou colorado. Colorado, mas antes de tudo, torcedor de Rogério Ceni. 3 dias depois do gol 100 do filhão, ele ainda estava lá com a camiseta do São Paulo. Orgulho puro de quem sempre soube que o filho seria um atleta. Desde pequeno, eu percebi que ele levava jeito para ser atleta. Porque já de pequenininho ele batia bem na bola. E não só como batia bem, mas adorava uma bola. Tanto é que, se eu não me engano, quando ele completou 3 anos, ele estava num dia assim meio azedo. Ele só riu quando ele ganhou uma bola de presente. Rogério já tinha jogado futsal em Pato Branco, mas a bola insistiu em ir para as mãos dele. Em Sinop, quase o Rogério virou jogador de vôlei. Participava da seleção da cidade. E Paulo, o grande amigo de adolescência, lembra bem desse tempo e de como o Rogério Ceni já era Rogério Ceni. E quem me recebeu no meu primeiro treino foi o Rogério. Ele que me recebeu, ele já treinava na seleção, que na época era o esporte que ele praticava. E ele, às 5h30 da manhã, o cara já estava lá treinando também. Então, quer dizer, a dedicação dele não é de hoje, a perseverança do cara. Mas a seleção de vôlei era uma diversão. Seu Euridice fazia questão de que o filho caçula trabalhasse. O primeiro emprego foi nesta agência do Banco do Brasil. Aqui ainda trabalha a simpática Dona Inês, uma mãezona que adotou o garoto Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um filho para mim. É um filho, francamente. E eu quero que Deus abençoe ele, que ele continue sempre sendo a pessoa que ele é. Orgulho que não acaba mais. Eu ganhei uma camiseta autografada. O dia que ele chegou aqui se despedir, que ele ia fazer o teste lá em São Paulo, eu falei, Rogério, eu quero ainda te ver um dia você na televisão. E como, viu? Hein, Dona Inês? Vamos combinar que Rogério pode ter sido um bom funcionário, mas tinha mesmo que ser goleiro. A cabeça sempre esteve no esporte. O patrão dele na época foi crucial na transformação do office boy em goleiro. E ele vinha aqui e ficava pentelhando, né? Quero jogar. Aí eu falei, ó, Rogério, você vai pro gol
que você atrapalha nós velhos aqui no campo. Ele gostava de jogar na linha, mas como nós éramos tudo veteranos, e ele era um cara muito hábil, muito rápido, ele ia desequilibrar o jogo. É por isso que ele começou a ser castigado, vai pro gol. Rogério, você vai pro gol. E ele foi pro gol. Castigo? Que castigo foi esse, amigo? Rogério tomou gosto pela coisa e começou a jogar no gol nas peladas da Associação de Funcionários e chamou a atenção do time da cidade, o Sinop Futebol Clube. Nós tínhamos o nosso primeiro goleiro, o Marília, e o goleiro nosso machucou o joelho. Recorremos a um segundo goleiro que a gente tinha, também se machucou. Quem que nós tínhamos na época? O Rogério, um goleiro não era nem profissional. Houve uma movimentação dos dirigentes para contratar um goleiro. E aí eu falei que ia pôr o Rogério no gol e houve um questionamento. Bom, então tudo bem. O Rogério vai jogar. Se você perder, você está desempregado. Mas o emprego de Nilo estava garantido. Rogério jogou, pegou até pênalti no primeiro jogo e no mesmo ano foi campeão. Ali começou a mostrar o quanto seria profissional e o quanto lutaria pelos seus direitos. Sempre nos pagamentos de bicho, ganhava, vinha receber o bicho, o Rogerão dava cara, que era o meu também. E muitas vezes não tinha bicho para ele. E tinha que pagar. Ele cobrava e estava certo, tinha que receber. O título matogrossense foi o primeiro do Sinop e também o primeiro do Rogério. O clube até montou um memorial em homenagem ao filho prodígio. Além da primeira taça, fotos da equipe do Sinop e camisas de momentos marcantes no São Paulo e na seleção brasileira. Uma história bonita, mas que estava só começando. Em Pato Branco, o início da vida. Em Sinop, o início da carreira foram muitos começos para Rogério Ceni. E quando a gente chega nesse ponto aqui, o marco zero de Recife, a gente fica imaginando quando foi o marco zero do mito Rogério Ceni. Dia 31 de agosto de 1990, o dia em que ele entrou num avião pela primeira vez. Chegava a São Paulo, ao São Paulo. Com 17 anos, ele entrou no clube para fazer um teste e nunca mais saiu. Já nas categorias de base, começou a mostrar o que queria. Ele começou a se destacar, né? Talvez acho que em 91, 92, eu me recordo assim, com um diferencial. A batida de falta dele começou lá atrás, porque ele já chutava muito bem, chutava forte, né? Com Zete como espelho e Tele Santana como professor, o garoto foi sendo preparado. Antes da camisa 1 no time principal, Rogério participou do Expressinho Tricolor, campeão da Copa Comebol em 94. Até que 3 anos depois, Zete deixava o São Paulo. Estava na hora de assumir o lugar que, de certa forma, será sempre dele. Goleiro do São Paulo Futebol Clube. E logo no primeiro ano ele mostrou que seria um revolucionário. As traves e a pequena área eram pouco espaço para o tanto que ele queria brilhar. Rogério foi à frente, ao ataque. Dia 15 de fevereiro de 1997, Campeonato Paulista. Do outro lado estava o União São João de Araras. E Adnan foi a primeira vítima. Naquele dia, a contagem foi aberta. Goleiro fazendo um gol. Com certeza, quando se pensar nisso, sempre vai se lembrar de Rogério Ceni. Mas ele não foi o primeiro, não, a conseguir esse feito. Por um acaso do destino, um companheiro dele nas categorias de base foi obrigado a bater um pênalti. A gente estava disputando um torneio com a equipe, o Expressinho do São Paulo. Eles colocaram no regulamento que o goleiro tinha que bater pênalti. A gente estava jogando contra o Uberlândia mesmo, saiu um pênalti. Eu estava quietinho lá no gol, tranquilo. De repente o juiz me chama, ó, você que vai ter que bater. Mas bati bem o pênalti e saiu o gol. Nas cobranças de falta, o pioneiro também não foi Rogério, e sim o paraguaio Chilavert. Tudo bem, ele pode não ter sido o primeiro no mundo, no Brasil, nem no São Paulo, mas com certeza será sempre o maior. Um fato que dificilmente vai acontecer no futebol, principalmente nos goleiros, porque ele não terminou ainda. Ele fez 100, mas não vai fazer mais ainda. Tem muito tempo de futebol.
Ele castigou vários companheiros de profissão. Ao todo, 80 goleiros sofreram os tiros certeiros de Rogério. Até o mestre foi vítima do aluno. Zete teve que se render. Eu acho que eu tomei o 5º gol dele. Ele foi muito feliz nesse jogo no Morumbi. Ele bateu muito bem por cima da barreira, bateu, né, com uma certa precisão forte, né? E quem mais sofreu com o atacante Rogério Ceni foi Fábio, goleiro do Cruzeiro. 6 gols. Nenhum goleiro gosta de sofrer gol, mas a gente tem que dar mérito para os jogadores adversários. E ele, como eu disse, o seu trabalho, o seu profissionalismo e a sua qualidade faz com que ele sobressaia tanto na penalidade como nas cobranças de falta. Já o time que mais sofreu com o goleiro artilheiro foi o rival Palmeiras, também 6 gols. O Rogério virou um dos melhores batedores de falta do país, né? Então, eu acho que hoje em dia virou uma coisa comum até o Rogério Ceni fazer um gol de falta, vários gols de falta durante o ano, até porque é um dos melhores batedores de falta que tem no país. E do 100 só teve um com gostinho semi-amargo. Contra o Fluminense, o Rogério comemorou demais e demorou muito para voltar para a função principal. Mas tudo bem, o São Paulo venceu aquele jogo e o gol do Roger serviu de lição. Eu vi que tinha um jogador dentro do gol fazendo essa cobertura dele. Eu falei, a mão ele não pode usar, né? Vou chutar. Vou chutar e ver, de repente eu consigo fazer o gol. E fui muito feliz. Ele foi aprendendo, superando as barreiras literalmente. Rogério Ceni amadureceu, se aperfeiçoou com os pés, foi aumentando a contagem dos gols e com as mãos garantindo o direito de erguer títulos. Libertadores e Mundial Interclubes em 2005. Em seguida, ao lado de Muricy Ramalho, o capitão levantou 3 anos consecutivos a taça de campeão brasileiro. E não foi só no São Paulo. Na seleção, foi pentacampeão com a família Scolari na Copa de 2002. Mais do que simplesmente um vencedor, um cara que luta diariamente para se manter no topo. O Rogério é o seguinte, ele ganhou tudo isso, né? Ele ganhou esse rótulo, né, dos 100 gols. Ele está curtindo isso, mas com certeza ele quer mais, né? Ele já está pensando no próximo jogo, né? Eu acho que isso tem que ser exemplo para todos os jovens que estão começando, que têm qualidade, né? Que não adianta ser bom um dia. Que eu puder vencer no período que resta até o fim da minha carreira, eu vou estar lutando para isso. Mais uma prova disso aconteceu em Recife. Apesar de ter 100 gols, ele entra em campo com a seriedade e vontade de quem está em busca do primeiro. Depois de pouco mais de 4 anos, Rogério Ceni está de volta ao estádio do Arruda. Um estádio que traz boas lembranças, afinal foi aqui que ele fez o gol de número 67. Todos queriam ver se o 101º ia sair em Recife. Gente de longe para acompanhar, mas a expectativa maior era do seu Edson e do filho dele, o Rodolfo. E para eles, o gol era o menos importante. Aos 20 anos de idade, ele levou um choque elétrico, teve 3 paradas respiratórias, teve perca de 50% do cérebro dele, aí ficou um recém-nascido. E o sonho do meu filho hoje é dar um abraço em Rogério Ceni. Desde quando ele era criança, ele sonhava dar um abraço desse grande goleiro. Um ídolo se faz de conquistas, de vitórias e de imagens como essa. Um simples beijo, um simples gesto, que significou muito para essa família. Só Deus sabe como a gente tá feliz. Rodolfo viu Rogério de pertinho, mas não viu o gol 101. O São Paulo não foi bem. Temos que mudar um pouquinho dentro de campo, postura, para jogar melhor o segundo tempo. Mas no segundo tempo o jogo ficou truncado, o Rogério gesticulou, reclamou, tomou até cartão amarelo. A chance de uma cobrança de falta que todos esperavam não saiu. No desespero ele até tentou inovar, cruzou na área, mas não teve jeito. Voltou com derrota para São Paulo. Não foi a primeira e não será a última, mas pelo olhar, pelo semblante, a gente vê que as derrotas parecem ser combustível para ele. Motivação em busca do mais próximo possível da perfeição. Eu tenho que viver através disso, através desses desafios. É o que me motiva a jogar todos os dias. Rogério Ceni e os recordes. Além dos 100 gols, você sabia que ele é o atleta que mais jogou partidas na história do Campeonato Brasileiro?
que é o terceiro jogador que mais vestiu a camiseta de um clube na história do futebol mundial, atrás apenas de Pelé, que fez 1.114 jogos pelo Santos, e Roberto Dinamite, que tem 1.065 partidas pelo Vasco? Aliás, essa é a nova meta de Rogério Ceni. Depois dos 100 gols, o mito São Paulino se aproxima das 1.000 partidas. Faltam apenas 34 e alguém duvida que ele vai completar? Eu tenho que ir analisando, né? Ano após ano, qual é a condição de levar essa carreira adiante. Hoje eu me sinto bem, eu procuro fazer meu melhor todos os dias, procuro querer ganhar todos os dias, eu não sei aonde vai parar exatamente isso. O goleiro que não se cansa de fazer história, de conquistar a admiração de quem gosta e vive o futebol. Eu tenho certeza que a dificuldade do Rogério ter feito 100 gols, ela pode ser comparada à minha dificuldade de ter feito 1.000. Então, parabéns ao Rogério, e mostrou que realmente é um dos maiores profissionais da história do nosso futebol aí. Bom, para falar do Rogério, eu tenho que tirar o chapéu, né? Porque é um cara incrível que tem conseguido marcas históricas no futebol e ainda mais ele como goleiro. Um abraço, Rogério. Eu fiquei feliz vendo o teu gol e estou mais feliz ainda por tudo aquilo que tu tem feito na tua equipe e no futebol brasileiro. E quero te desejar o melhor ainda agora e sempre para o resto da tua vida, e não só no futebol, meu amigo, porque tu vai ficar marcado no futebol não só pelo 100º gol, mas por todas as pessoas que gostam de ti como eu gosto, tá? Tudo de bom, cara. Era um homem de muitas histórias. Quanta admiração! E não faltam elogios e homenagens também. Aliás, falando em homenagem, a gente pediu para um grande amigo do Rogério fazer uma música para os 100 gols. E o repórter Alex Mendes conferiu a gravação. Que jogaram fora suas vidas em troca de minhas feridas. É impossível. O ex-vocalista do Ira é só amor. Olha, não troco de clube não sou que nem esse jogador que beija símbolo, viu? Na apresentação, depois assina com outro clube, não. Isso aqui é pra sempre, viu? Pra sempre, como a façanha de Rogério Ceni, o primeiro goleiro da história do futebol a marcar 100 gols. Um herói que nasce e compara ao protagonista de um filme, um feito que não aconteceu num domingo qualquer. O cara marca o 100º gol, né? Um gol decisivo de uma partida com o principal adversário, que ainda por cima tem um tabu que atormenta o São Paulino, que era 4 anos sem vencer. É um roteiro amarrado demais, né? O chute de Rogério acertou direto na inspiração de Nazi. E o São Paulino resolveu homenagear o maior ídolo do clube. A trilha sonora para este filme centenário é uma adaptação da letra de Bebendo Vinho, sucesso do Ira que está entre as preferidas de Rogério Ceni. Ele toca essa música no violão e eu resolvi fazer essa analogia entre ele e o vinho, porque o Rogério Ceni, quanto mais velho, parece que ele vai conquistando mais e mais qualidade, título, batendo recordes, né? Vamos ouvir então a versão? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Na rádio gritam que ele fez um gol. O goleiro artilheiro é puro rock and roll. E a torcida vibra nessa hora. Rogério Ceni entrou pra história. O goleiro rock and roll, que incorporou a rebeldia do estilo musical ao usar os pés para afinar o nome no hall dos fenômenos do esporte. Melhora um pouquinho. Rogério está com 38 anos, tem contrato até dezembro de 2012. E quando ele parar para São Paulinos, hein? Rapaz, vai ser difícil. Olha, pior para o São Paulino vai ser para os goleiros que sucederão o Rogério. Porque eles vão ter um peso de um atleta, não só
pelo goleiro que ele era, mas pelo conjunto da obra do Rogério, né? Obra que tem arte com as mãos, com os pés, com a consciência. A visão que ele tem do esporte, do atleta, é muito diferente do beabá que geralmente o jogador de futebol tem, né? Hoje, algum outro jogador de São Paulo mereceria uma homenagem do Nazi, assim? Não só do Nazi, mas de outros artistas. Eu acho que o Luiz Fabiano vem para ser, né, para dividir um pouco com o Rogério Ceni a atenção dos holofotes, né? Alex Silva também é um cara que já vem conquistando, né? Espero que inclusive continue no São Paulo. De repente, quem sabe a gente não pode fazer uma coletânea com outros artistas, né? Fazer canções para os ídolos do São Paulo. Nazi, pode ser. Mas qualquer outro jogador ainda vai ter de passar por muitos dias de luta até que a preferência do torcedor pelo goleiro artilheiro envelheça na cidade. Isto porque o São Paulo sem Rogério parece até tema de uma outra música que o vocalista gravou. Um girassol sem sol, um navio sem direção, apenas a lembrança do seu sermão. Gritam que ele fez um gol. Levamos a homenagem pro Rogério e ele aprovou o que viu e escutou. É puro rock and roll. Pô, fantástico. Essa música se chama Bebendo Vinho. São grandes amigos, os melhores shows da minha vida que eu assisti. Foram dele. Agradeço a adaptação aí da música, ele sempre foi um fanático, goleiro, Nazi também, bom goleiro. Agradeço essa homenagem, ficou fantástico, ficou nota 10. O goleiro artilheiro que gosta de rock and roll, o marido, o pai das gêmeas Clara e Beatriz. Em casa eu tento fazer o melhor. Hoje elas querem mais brincar com o pai, de esconde-esconde, pega-pega, e o pai chega cansado em casa, sabe? Né? O treino é puxado e às vezes a gente não consegue realizar. Eu digo, mas não tem nenhuma brincadeira que dá pra gente brincar parado? Não, eu falo pra elas, né? O pai que fez 100 gols e as filhas viram tudo de pertinho. Aliás, o mundo inteiro viu. Gol! Gol! هو سيني الهداف البارع الماكر. Só faltou uma pessoa ver. Você gostaria, por exemplo, que a sua mãe visse o 100º gol? Poxa, essa era uma das coisas mais fantásticas, né? Eu sempre tive na minha vida, minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos de idade, né? O que eu gostaria de ter, duas coisas, de ter retribuído a minha mãe, todo o carinho e esforço que ela teve comigo, e a segunda coisa, que ela tivesse conhecido minhas filhas, né? Ela ia, tenho certeza que ela ia, ainda mais duas meninas, né? Ela ia ser apaixonada pelas crianças. Então, assim, é uma das derrotas da minha vida, são essas duas coisas. Mas esse jogo não dependia de Rogério Ceni, porque os limites que estavam ao seu alcance foram superados. Aquela história de que onde goleiro pisa não nasce grama, isso não serve mais. Ele provou que essa posição pode ser a mais importante do jogo, fazendo e evitando gols na mesma partida. Não tem como negar, a profissão goleiro ficou marcada. A partir de agora é antes e depois de Rogério Ceni. Seus filhos, seus netos, em algum momento da vida deles, vão assistir aqueles 5 segundos. Eu bati na bola, mas quem fez a bola entrar foi o desejo de todos aqueles são paulinos presentes, a fé em Deus, minha mãe lá em cima.